Olá, boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando parte do meu trabalho como educadora. Eu sou Elizabeth Ferreira Cavalcante, atuo na RM Pinheiros e eu vou compartilhar um exemplo de trabalho com leitura literária. Então, eu sou professora de língua portuguesa. Então, meu trabalho é muito baseado numa orientação de Ikeda Sensei sobre a leitura, que está neste livro Educação Soka, que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero começar o meu relato a partir desse trecho. Então, Ikeda Sensei diz: o modo como nos relacionamos com os livros é o modo como nos relacionamos com as pessoas. E encontrar um bom livro é igual a encontrar um bom mestre ou um bom amigo. Então, quando eu escolho um livro literário, eu sou muito preocupada, né, em poder trabalhar outras questões para além do livro. Eu gosto de fazer reflexões filosóficas com eles. Então, eu trabalho esse livro, A Invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick, da editora SM, no 6º ano. Eu sou professora de 6º, 7º e 8º, mas no 6º ano eu escolhi esse livro porque é a história de um menino de 13 anos, que é Hugo Cabret, é a jornada desse nosso pequeno herói, que é um menino órfão, que ele é obrigado a morar dentro da estação de trem de Paris, na década de 30, e ele é responsável por manter os relógios analógicos funcionando na estação, né, para que os trens não se atrasem e tal, para que as pessoas que passam pela estação possam não perder a hora do seu trabalho, dos seus compromissos. E então, Hugo Cabret é um menino prodígio. Ele aprendeu com o pai, que era relojoeiro, a consertar relógios ou a fazer com que eles funcionem, né? Para além disso, dessa história do menino, o livro conta a história do cinema, uma grande homenagem à história do cinema. Então, o livro, apesar de ser enorme, ele é 50% elaborado por imagens, ele conta a história a partir das imagens e a partir do texto mesmo. Então, é um livro que eu posso trabalhar com eles a leitura de linguagem verbal e não verbal. E é muito interessante porque os desenhos são em preto e branco, não é? E eles também contam a imagem, onde está o texto, é como se fosse a tela do cinema, a tela apagada e a tela acesa com uma moldura. Então, eu também posso ir trabalhando com eles outras artes, né? Mas o que eu quero compartilhar aqui com vocês é um trecho do livro onde o Hugo Cabret está dialogando com outra personagem, que é uma menina também da sua idade, não é? Fazendo a seguinte reflexão: como Hugo Cabret compreende as engrenagens do relógio, ele pensa assim: se o relógio tem determinado número de peças, nem a mais nem a menos, e elas cumprem uma função, né, no funcionamento do relógio, ele amplia essa reflexão. Ele está assim em cima, na torre, olhando para fora, para Paris da década de 30, né, bem assim panorâmica. E ele faz essa pergunta para Isabelle: será que o número de pessoas existentes no mundo não seria igual ao número de peças num relógio, e cada uma dessas pessoas cumpre uma função no mundo? Então, a partir desse diálogo, eu proponho para os meus meninos e meninas a refletir sobre isso. Será que cada um de nós não tem uma função no mundo? Não é? Tanto que esse capítulo no livro chama-se Motivação. Então, qual seria a motivação desse personagem? É essa reflexão que eles fazem, né, nesse diálogo entre os dois, a menina e o menino. E aí eu trago isso para eles. Então, esse é um pequeno exemplo, né, do trabalho que eu faço com a leitura literária. Isso com inúmeros livros que eu escolho para eles, clássicos e não clássicos. E é isso que eu acho que se aproxima dessa ideia do Ikeda Sensei de dizer que o livro pode ser um encontro com um bom amigo ou com um bom mestre. Não é? Certo? Então, até breve, espero que a gente possa compartilhar mais vezes as nossas práticas educativas, não é? Então, um forte abraço. Tchau, tchau.